esse altar e já vai abrindo a sua Bíblia lá no livro do Êxodo. Êxodo, abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 37. 37. Cadê o obreiro do microfone? Já está aí? 37. Nós vamos ler, o irmão que encontrou, põe-se de pé e leia do 25 ao 29. 30? Como é que é, pastor? Êxodo 37, do 25 ao 29. Amém. E de um covado era o seu comprimento, e de um covado a sua largura, quadrado, e de 2 covados, e a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Amém? Eu sempre menciono o nome desses 2 moços. Eu um dia aqui dei uma palavra numa reunião de obreiros sobre esses 2 moços, por nome Bezaleel e Oliabe. Esses 2 homens, eu vou tornar a dizer sobre eles, em todas as escrituras não se vê 2 homens como esse. Nós encontramos alguns homens que ajudaram a Salomão a construir o templo, mas não se compara a esses 2. O que eu quero dizer com isso? Observe-se que lá atrás nós começamos a estudar que a cobertura do tabernáculo, ela tinha 3 coberturas: a cobertura de texuco, a cobertura de cordeiro e a cobertura de linho finíssimo. Vou repetir, a cobertura de texuco, a cobertura de cordeiro, de cabra, aliás, e a cobertura de linho finíssimo. No linho finíssimo, eu só estou relembrando coisas que nós já estudamos. No linho finíssimo havia nele, ou nos linhos, desenho de querubim e de anjos, de seres angelicais. Isto feito em si próprio. Então tá, vamos para cá. Observe que nós estudamos sobre o candelabro. O candelabro, uma peça feita, uma única peça, com 7 peças ligadas entre si, com as suas romãs, e conduzir o seu fogo e tal, feito de ouro puro. Tá. Depois nós estudamos a mesa dos pães da propiciação. Os pães da propiciação foi uma mesa feita de acácia, coberta de ouro. Amém por isso? Uma mesa feita de acácia, coberta de ouro. Eu até expliquei aqui na terça passada quantos graus necessita para derreter o ouro e quantos graus necessita para a madeira pegar fogo, e ninguém sabe explicar como esses homens conseguiram fazer tudo isso.
Fazer o candelabro eu não acho que é difícil. O difícil é fazer a forma dele, porque ele não podia ter emenda. Imagina naquela época, ele não podia ter emenda, ele tinha que ter os furos certos para o azeite subir, a gravidade exata para poder. Uma vez um irmão fez um fogão a lenha, aí o outro irmão chegou para ver o fogão, deu uma olhada, chegou, olhou dentro do fogão, falou assim: esse fogão seu não presta não. Aí eu fiquei pensando, mas como é que pode um negócio desse? Mas todo fogão é fogão, ué. Aí disse assim: esse fogão, ele não vai, ele já tinha sentado o forno lá na frente, já tinha passado a serpentina para quentar a água, levar lá para. Isso aí é pouca gente que sabe dessas histórias, né? Levar a água lá para o chuveiro e tal. Aí o camarada chegou, olhou assim, primeiro ele chegou na boca do fogão e deu uma olhada assim, falou assim: você vai ter que arrumar esse fogão seu não vai prestar não. Pensei, mas não é possível, né? Fiquei com aquele trem na cabeça, não perguntei, mas fiquei curioso. Aí quando nós fomos embora, eu perguntei: rapaz, como é que você sabe que o fogão não presta? Ele disse assim: não, porque todo fogão, para o forno dele ser bom, ele tem que ser um pouquinho assim de subida. Ele não pode nem ser plano e nem de descida. O fogo tem que subir. Falei, pronto, ó, dessa aí eu não sabia, né? Se você não sabia, aprendeu hoje. Por isso que a gente vem para o culto de ensino. Não, pastor, nós não tem mais fogão a lenha. Uma hora que você for fazer um, você lembra disso, né? Ele tem que ser o desnível para dentro. Que da medida que o fogo... Aí ele ainda falou para mim assim: não, o fogo subindo, ele vai melhor do que descendo. Se ele é descendo, o vento é que empurra o fogo, que leva lá no forno. Esse fogão nunca vai prestar. Sempre ele vai ficar aquele fogão batumado, aquele negócio enfumaçado. Falei, aí, ó, essa eu não sabia. Aí, vamos pensar aqui, nós estamos falando das peças que esses homens fizeram. Para me chegar nesse ponto aqui. Imagina comigo. A Bíblia diz que eles fizeram as coberturas do tabernáculo. Nós não deu tempo, mas lá no tabernáculo tem as tábuas engatadas entre si, os engates engatados entre si de ouro, cobre e prata, né? Isso aí é outras coisas, mas o que eu quero te chamar a atenção é para uma coisa. Levanta tua mão para o céu, deixa eu profetizar na sua vida. A partir de hoje, Deus vai mudar o seu ministério. O maior problema nosso, vou repetir, o maior problema nosso, até você aprender, ó pastor, que falação uma coisa só, então vamos lá mais uma. O maior problema nosso é nós nos limitar ou ater-se em uma coisa só. Sou cantor, pronto. Sou profeta, pronto. Sou pregador, pronto. Não é assim? Incomodamos. Esses dois homens, Bezaleel e Oliabe, vou te explicar. Eles eram peritos em ouro, em prata, em bronze, em pano, em pedras preciosas. Eles eram peritos em tudo. Pensa comigo, o que é que tem a ver um ourive com um costureiro? Está me entendendo, irmão? Amém? O que é que tem a ver um carpinteiro que trabalha com madeira com o ourive, que trabalha com ouro? Nada a ver. Mas esses dois homens faziam de tudo. Agora, para acabar, que nem diz o ditado por aí, para acabar de inteirar, esses homens eram perfumistas. Que é o texto que nós acabamos de ler. O Senhor ordenou que se fizesse o altar de incenso. O incenso, nós vamos ler daqui a pouquinho, hoje eu não vou me deter muito no feitio do altar, porque eu quero já partir para a obra de fato, que é o incenso. Mas o incenso, ele é
aromático, um perfume aromático. E existem dois tipos de incenso, o seco e o molhado, ou seja, as ervas secas que se colocava no fogo todos os dias, de manhã e à tarde, dentro da tenda, para que ela passasse o dia todo com esta fumaça e esse cheiro suave. E havia o que era líquido, que se conduzia no incensário, quando ele estava fora no átrio. Agora pensa aqui, esses dois homens, usados por Deus, cheios do Espírito Santo, eles também prefiguram Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus pregava, ensinava, curava enfermo, brincava. Que isso, pastor? Ele pôs até apelido. Ah não, pastor, e agora o senhor apelou. Jesus cantava ou não cantava? No dia da ceia a Bíblia diz que ele cantou um hino. O maior problema nosso é que a gente pensa assim, não, irmãos, a nossa fé é pequena demais. Tem hora que me dá uma raiva de mim. Sabe por quê? Irmão, não depende do nosso poder não. O poder que está em nós é de Deus. É só nós fazermos jus disso. É só nós, irmão, expulsar demônio. É só expulsar no nome de Jesus, pronto. Curar enfermo, é só curar no nome de Jesus, pronto. Mas cadê a coragem? Cadê a fé para fazer isso? É muito simples. Glória a Deus. Pregar, meu irmão, fala o que Deus, eu não sei pregar, fala o que Deus fez na sua vida, já é uma pregação. Ué, pastor, mas eu não sei esboçar as escrituras como ela é, e nem eu. Quem sabe, ninguém sabe, mas comece a fazer, Deus vai te abençoar. E você vai fazer da maneira que você sabe, e da medida que você vai fazendo, Deus vai te abençoando. Quem aqui já nasceu sabendo escrever? É um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Nós já queremos começar sabendo. É ou não? Nós já queremos começar a pregar sabendo pregar. Não, meu irmão, dá umas erradinhas, está tudo certo. Prega para o espelho. Quantas vezes, irmão, eu já cheguei o dedo no nariz do registro do chuveiro. Ué. E tomar banho, que na hora que soltar o ser, ninguém vai ver mesmo. Aí você começa a meditar numa palavra e tal, e não tinha púlpito para pregar, e naquele negócio dentro, e começava a pregar e tal, e lá vai, e lá vem, e quando é fé que não chegava na pia, e falava, assim diz o Senhor, e a Bíblia está escrito, e tal. Esses dois homens fizeram coisas que ninguém nunca viu, nem eles. A Bíblia diz que o Senhor é o Espírito do Senhor, e o Senhor pôs um espírito nele de inventar invenções. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí eu te pergunto, o que é que tem a ver um orive? O que é que tem a ver um costureiro? O que é que tem a ver um marceneiro? Com, não sei nem como que chama, um perfumista. Eram os mesmos homens fazendo o trabalho de Deus. Glória a Deus por isso. Tudo isso aqui prefigura Cristo. Tudo isso aqui prefigura a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Aí, como Deus é bom e vê nossa limitação, criou um corpo, que é a igreja. Aí tem o orive, tem o carpinteiro, tem o perfumista, tem o cantor, tem o tocador, tem o profeta, tem o missionário. E nós juntos formamos um corpo, e o nome do Senhor é glorificado.
Vamos ler, não precisa de ler muita coisa hoje. Êxodo, nós lemos o 37, agora vamos para o 30. Êxodo 30, do 1 ao 10. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados a farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propicitório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Amém? Entendeu? Então eu vou explicar. Vou ver se eu dou conta, né? Existem 2 altares. Precisamos entender bem isso aqui. Existem 2 altares. Está com a figura aí? Vamos lá? Só fecha que nós vamos ver o altar lá de fora. Ó, aquele outro altar, provavelmente nós vamos estudar sobre ele na terça, que nós vamos estudar sobre o altar e a pia. Então existe aquele altar que ficava do lado de fora, que é o altar do sacrifício, o altar do... Agora lá dentro, que é o que nós estamos estudando, existe esse outro altar, bem menor. Ele é de um côvado de largura, 45 centímetros de largura, que é aquele lá, ó. Esse altar é o altar do incenso. Amém por isso? Eu estou te explicando devagarzinho para você não criar uma confusão sobre esses altares. Vou começar de trás para frente. Uma vez por ano, pode voltar lá para aquela figura do altar. Uma vez por ano, esse altar, Arão, deveria tomar do sangue que eles tinham sacrificado lá fora e levar lá dentro e santificar esse altar nas 4 pontas. Interessante isso. Vocês lembram que eu expliquei aqui sobre os 4 pés da mesa? Esses 4 a ponta, essas 4 pontas, quando nós falamos da numerologia bíblica de 4, nós encontramos no céu 4 seres viventes que se prefigura as 4 personagens de Cristo, e nós encontramos na Bíblia os 4 evangelhos. Isso, existem muitas figuras acerca de 4 ventos e tal, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Então, uma vez por ano, esse altar já é santo. Uma vez por ano, se fazia necessário o sumo sacerdote, que é Arão, vir
e aspergir sangue sobre as 4 pontas desse altar. Glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz, porque santíssimo é. Daqui a pouco você vai descobrir o que eu estou te explicando. Porque você fala, mano, estou entendendo, o que o pastor está? Daqui a pouco você vai entender. E você vai entender uma coisa muito importante aqui hoje: o quanto vale o seu culto. Na leitura que fora feito, nós vamos lendo aqui, a respeito de como é o altar. Observe que nós lemos lá no 37 sobre esse altar, como foi feito. Mas aqui já vai dizendo o jeito que ele foi feito e como é para funcionar. Olha o que o texto diz. Eu já expliquei da argola e do varal, que também conduzia a mesa, mas eu quero só frisar uma coisa simples aqui, bem simples. Observe que o mesmo material que se faz o altar é o mesmo material que se faz os varais para a condução. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: a mesma natureza que te mantém parado é a mesma natureza que te faz andar. Glória a Deus por isso. Observe que eu expliquei por que é que a madeira é de acácia. A madeira você não estava, eu vou explicar. A madeira de acácia, ela é uma madeira rajada, entrelaçada. O Senhor escolheu essa madeira de acácia falando da nossa natureza. Então a nossa natureza é exatamente a madeira de acácia. Esse negocinho que fica guardado aí, sabe? Que se a gente não lutar, não vence nunca. Se a gente não pelejar contra ela, cheia de razão, cheia de orgulho, cheia de egoísmo, cheia de presunção, cheia de muita coisa errada, né? Essa natureza é tão terrível que impediu Moisés de entrar na terra prometida. O povo passou tanta raiva no homem mais manso da terra, que era para ele falar com a pedra, ele bateu. Tanto que ele passou raiva com o povo, né? O povo passou tanta raiva naquele coitado, que ele bateu na pedra. Coitado é uma força de expressão, porque Moisés nunca teve nada de coitado. Um homem de Deus que igual ele, só Jesus. Glória a Deus por isso. É essa natureza. Porém agora, essa natureza fora coberta de ouro. O ouro que nos cobriu se chama graça. Nós somos cobertos pela graça salvadora de Cristo Jesus, amém? E é tanto o altar quanto os varais, é coberto pela graça. Por isso a Bíblia diz que pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Mas vamos para cá, eu quero ir para o incenso em si. Preste bem o que o texto diz. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Observe bem, esse altar, ele precisava estar, volta lá na figura. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu vou bem devagarzinho hoje, para nós não apavorar, né? Volta lá na figura dentro do tabernáculo. Esse altar, ele tinha a posição, como os outros também tinham. Vocês lembram que eu expliquei ontem, na terça passada? Achou aí? Volta aí. Olha lá, ó. Observe que ele ficava de frente, diante da arca, porém a arca estava dentro do véu, que nós já estudamos sobre o véu, amém? Dentro do véu, e ele estava diante da arca, que por sua vez também estava diante do propiciatório, da mesa dos pães da propiciação, que nós não vamos falar porque já estudamos sobre o significado desses pães da propiciação. Dá-se entender, preste atenção, dá-se entender que este altar de incenso, e depois que nós fomos para o Novo Testamento,
aí nós vamos entender de uma vez só sobre isso, que esse altar de incenso, ele estava ali no meio, observe que ele está bem no centro, bem no meio, de frente o propiciatório, e de frente, porque ele é por isso que ele é 4 pontas, e de frente a mesa, a arca da aliança. A arca da aliança, vocês são sabedores, é ali que se estava, é ali que saía a voz de Deus, é ali que a glória do Senhor estava, na arca da aliança ou no santo dos santos. Mas entre a arca da aliança e a mesa da propiciação tinha o altar de incenso. Glória a Deus. Então o altar de incenso é exatamente para nós entender mais fácil. Quando 2 camaradas estão com a questão, aí entra um no meio para ajudar a resolver. Correto? Estou tentando te explicar de uma maneira mais fácil. Ou seja, o altar do incenso era exatamente esse aparato entre a arca e a propiciação. Aonde nós prefigura Jesus aí? Jesus foi pendurado nua. Vocês sabiam que Jesus não morreu na terra? E Jesus não morreu no céu? Jesus morreu entre os céus e é o altar entre Deus e o homem. O altar do incenso estava entre um e o outro. A Bíblia diz que o pecado fez divisão entre nós e nos distanciando dele. Olha o que o Senhor diz. Eu quero que você ponha o altar do incenso aqui. Para quê? Para que eu te veja, para que eu te aviste. Quando você, todos os dias, de manhã e à tarde, quando você chegar para colocar fogo, você vai chegar diante de mim e eu vou te ver. Glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas Deus não vê todas as coisas. Não, meu irmão, agora você vai entender. Calma aí um pouquinho, apavora não. Todas as vezes, Arão, que você chegar diante de mim de manhã, para colocar fogo no incensário, no altar do incenso, e à tarde, aleluia, eu quero que você ponha diante de mim para que eu te veja. Glória a Deus por isso. E queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparares as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Aqui pesa. Não oferecerás incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, que é o que eu já expliquei, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue de oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Vira a folha da sua Bíblia.
Leia para mim agora. Do verso 34 ao verso 38. Especiarias aromáticas, estorraque, eônica e galbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos serás. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o farás para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Começou a piorar, né? Então vamos lá. Moisés, você vai falar para os dois moços, Bezaleel e Oliabe, que eu quero que você faça o perfume, o incenso. E você vai fazer o seguinte. Glória a Deus. Toma a substância odorífera. E eu vou te falar o que é para você pegar. Nós não vamos aqui entrar muito nos detalhes sobre isso. Mas diz assim, ó. Você vai tomar a onixa, o estoraque, o gálbano, e estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Depois que você pegar todos esses utensílios, cada um de igual peso, Moisés, quero que você faça mais o seguinte: e disto fará o incenso, perfume segundo a arte de... Está entendendo, meu irmão? Você vai tomar essas substâncias e vai fazer um perfume. Esse perfume, ele precisa ter o mesmo peso de cada um deles, esses componentes. Você já cheirou perfume? Você chega lá no Boticário, aí vai assim, esse aqui é de Eros. Ele é um perfume mais adoçado? É ou não? Você chega lá, outros, esse aqui é mais amadeirado. Você chega lá, outros, esse aqui tem mais flor, cheiro de flor. Cada perfume tem a sua essência. Agora, o Senhor dá a ordem, dizendo, olha, cada um desses elementos, só para você ter uma noção, o estoraque, ele produz uma essência doce. A onixa, ela já produz uma essência mais amadeirada, que se exala exatamente quando se põe fogo. Cada uma com o seu componente. Amém? Estou te explicando devagarzinho, que agora você vai entender, meu irmão. Agora você vai entender.
Calma aí, um pouquinho de paciência. Eu não sei se é eu que estou mais apavorado, ou se é você, né? Mas eu estou entendendo, não. Vou te explicar, calma. E disto fará incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. A Bíblia diz, presta atenção e olhe para mim. A Bíblia diz que nós temos o cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o sal da e a luz do. Existem umas coisas na Bíblia que tem hora que a gente fica assim meio. Por que pôr sal no perfume? Este perfume, aí vamos concluir para nós passar mais para frente um pouquinho. Uma parte dele, está aí no versículo 36, ó. Uma parte dele reduzirá a pó. E as porá diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Serás para vós outro santíssimo. Arão, Moisés, aliás, parte deste incenso, eu quero que seja, esse aroma, eu quero que seja em pó. E parte desse incenso, eu quero que seja líquido. É o que está escrito. Para que isso? Por que isso? Porque parte disto é para ser queimado no altar. Glória a Deus. E parte disto é para ser levado, o líquido é para ser levado no incensário. O líquido é para colocar sobre o pão. O líquido é para colocar sobre alguns sacrifícios. O líquido eu quero que mistura com o óleo da unção. Mas o pó eu quero que seja queimado e esta fumaça esteja continuamente sobre vós. Mas aqui, queridos, está uma grande ordenança da parte de Deus, que pegou o povo de Israel. Aqui está uma ordenança da parte de Deus, que fizera com que o povo de Israel tornasse imundo diante de Deus. Que é isso, pastor? Olha o que o texto diz, no versículo 37. Porém o incenso que farás segundo a composição destes, não a farás para vós mesmo. Glória a Deus. É aqui que começa a pesar. Não faça esse perfume para sua esposa. Não faça esse perfume para os seus filhos. Não faça esse perfume para sua casa. Não faça esse perfume para os seus parentes. Não use esse perfume. Não coloca em você esse perfume. Por quê? Porque é para o Senhor. Glória a Deus. Quando fizeres tal como estes, para o cheirar, serás eliminado do seu povo. Vocês lembram que Jesus falou com aquela mulher lá no poço de Jacó? E ele disse para ela assim, ó, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em... Aqui é exatamente o cumprimento desta palavra. Quando o Senhor ordena a Moisés
para que esses homens fizessem esses perfumes, Deus já sabia que os homens iam tomar para si esses aromas. Deus já sabia que os homens iam tomar para si. A Bíblia é muito clara quando Deus disse assim, ó: eu não dou a minha glória a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tem gente demais usando esses perfumes aqui. Tem gente demais usando esses utensílios aqui. Pastor, o que é que o senhor está falando? Meus queridos, esses dias eu ouvi, mandaram para mim um áudio dizendo assim: olha, se você quiser uma bencinha, a oração é 50. Se você quiser uma benção maior, a oração é 100. E isto serviu de chacota, mas o meu coração apertou dentro de mim. Sabe por quê? Porque o Senhor falou que não era para tomar estas coisas para si. Eu estou falando de incensário. Sabe por quê, queridos? O incenso simboliza a oração dos santos. A oração dos santos. É por isso, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que ela está entre a arca da aliança e a mesa da propiciação. Ela está, aqui está o altar do incenso bem no meio, dividindo, separando ou ligando o homem até Deus. O que é que liga nós até Deus? A oração. Quer ter vitória? Moisés, de manhãzinha, quando chegar no altar, quando você chegar aqui, acenda, aleluia, o incensário. Por quê? Porque a oração precisa estar continuamente na minha e na sua vida. A oração precisa estar impregnada em nós. A oração precisa estar, o cheiro precisa estar em nós. O incenso, que é a oração, precisa chegar até as narinas de Deus. O senhor está falando e não prova, pastor. Agorinha você vai ler. Eu quero que você preste muita atenção. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele fez ali a oração, que é exatamente este incensário. Quando Jesus estava pendurado na cruz, que agora já estava consumado, Jesus faz uma oração. Oh, glória a Deus. Ele diz: Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. O incensário, ou o incenso, era exatamente para isso, para que quando o sacerdote ou o sumo sacerdote entrasse lá, aquela fumaça tomava conta dele e Deus não eliminava ele. Louvado seja o nome do Senhor. É só nós ler com cuidado o texto que nós lemos anterior. Lá está escrito: eu quero que essa fumaça tome conta de todo o ambiente, essa fumaça cheirosa do incenso, para que eu não te mate. Louvado seja o nome daquele que vive. Queridos, no nome de Jesus, quer vitória? É na oração. Quer ver a sua família abençoada? É na oração. Quer ver Deus te usar? É na oração. Eu fico encabulado como é que nós passamos dias e dias sem buscar a Deus. Às vezes nós pensamos: não, mas para orar tem que ser em campanha. É uma síndrome de campanha que, oh meu Deus do céu, tem misericórdia. Não, meu irmão, orai sem cessar. Por isso eu escolhi aquele texto, porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Existe o perfume, o seco, e existe o perfume líquido. A oração tira a maldição. A oração faz até o próprio Deus mudar de decisão. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus determinou e disse: Moisés, dá uma afastadinha diante desse povo, eu vou eliminar eles tudo, não vai escapar ninguém. Aí na mesmo instante, a Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, arrepende do teu mal, Senhor. O que vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para morrer aqui, pelo amor que o Senhor tem em nós, pelo amor que o Senhor é. Arrepende, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor arrependeu, mudou a situação. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O altar de incenso é exatamente isto. Quer ver? Abra a sua Bíblia, vamos ler. Vamos ler Bíblia. Malaquias 1:11. Quero que um outro irmão vá lá para Números 16.
A hora que um terminar Malaquias 8 e 11, Malaquias 1 e 11, outro irmão vai para número 16, vai ler do 42 ao 50. Quem achou Malaquias 1 e 11? De ensino é bom por isso, você vai aprender a folhear a Bíblia, para frente, para trás. Em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Observe que o que é que Malaquias está dizendo. Malaquias está transferindo, Malaquias está falando, apesar de que Malaquias, se a gente for lá no pezinho da letra, ele está falando do milênio, mas ele também está falando do tempo presente, que ele está dizendo assim, ó, em todo lugar se oferecerá, oh glória a Deus, incenso e oferta pura. Quem tem oferta pura aqui? Deixa eu ver, louvado seja o nome do Senhor. O que é que Malaquias estava dizendo? Olha, não vai ser mais agora só em Israel, só diante do altar, só no altar do incensário que vai se queimar incenso. Não. Agora vai se queimar incenso em Caçu, vai se queimar incenso em Rio Verde, vai se queimar incenso em Goiânia, vai se queimar incenso em Itajá, vai se queimar incenso lá na fazenda, vai se queimar incenso em todo lugar. E que hora que queima esse incenso? A hora que eu e você está de joelhos orando, buscando a face do Senhor. O incensário está ligado, aleluia, a fumaça está subindo, e esse cheiro diante de Deus, querido, quando você dobra os seus joelhos, intercede pelo irmão, intercede pela igreja, intercede pelo pastor, intercede pelos seus filhos, aleluia, isto é incenso puro. Bendito seja o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em... Pode ler. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Glória a Deus. Você viu aí por quê do incenso? O incenso líquido. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão levantou-se contra Arão, querendo dizer que Arão tinha sido escolhido porque era uma manobra de parente. Deus fez todas as provas provando que Arão tinha sido escolhido por Deus, mesmo assim eles não quiseram. Aí Deus falou: não quer não? Quer não. Arredou, a terra engoliu eles vivos. Quando a terra engole eles vivos, a Bíblia diz, depois você lê lá na sua casa com o tempo, a Bíblia diz que agora toda a congregação, os 3.400.000 que estava lá, levantou-se contra Moisés e contra Arão. E falou: não, esses dois têm que morrer. Ele não pode viver mais no meio de nós não. Nós gostava tanto do discurso de Coré, né? Nós achava tão bonito Coré falar mal de Moisés. Nós achava tão importante Coré perseguir Arão. Isso aí para nós era chique demais, né? Tinha até uns bochichos aqui, agora não vai ter mais. Aí levantaram contra os dois. Quando levantaram contra os dois, presta atenção, quando levantaram contra os dois, a Bíblia Sagrada diz que a nuvem do Senhor se moveu. Ou seja, a glória do Senhor se moveu.
Moisés corre para a tenda da congregação. Quando ele chega lá, o Senhor disse: Moisés, arreda do meio desse povo, porque eu vou matar eles tudo. Moisés, como era crente, louvado seja o nome do Senhor, já falou de pé de ouvido para Arão: Arão, pega o seu incensário depressa, é correndo, Arão, e corre para o meio do povo. Deus vai eliminar o povo, corre lá, entra no meio, louvado seja o nome daquele que vive. A Bíblia diz que Arão, mais do que depressa, pegou o seu incensário, botou fogo nele e já correu para o meio, entre os vivos e os mortos. Entre os vivos, está entendendo, meu irmão? Entre os vivos e os mortos. Ele chega com o incensário e vai passando a fumaça depressa. Aleluia! Deus já tinha determinado matar o povo, mas o incensário com o incenso chegou lá. Deus mudou de decisão e poupou a vida daquele povo. Levanta a tua mão para o céu, quer ter vitória, meu irmão? O altar do incenso tem que estar aceso na sua vida, da oração e da súplica, da oração e da súplica. Oh, aleluia! Porque se esse altar estiver aceso, Deus te dá vitória. O pior caos, presta atenção. Aqui, quando Deus fala, não faz esse perfume para você, Ele está dizendo assim, ó, não faça culto para você. Quando Ele está dizendo assim, ó, não faça incenso para você, Ele estava dizendo assim, ó, não venha prestar um culto a mim para o seu bel prazer. É o que nós mais está vendo hoje, meu irmão. Esses cantor, pregador, hoje estão fazendo para se autopromover, hoje estão fazendo para se autoposicionar. Isto é um perigo muito sério. Deus nunca aceitou isso. Os camaradas hoje não estão tendo coragem nem de agradecer a Deus, porque pelo que Deus é, já agora tornaram estrela, fizeram incenso para si mesmo, já estão cheirando por si só. Meu Deus, que Deus me guarde dessas coisas. Meu querido, quando você vem prestar um culto a Deus, preste um culto a Deus. Não é para aparecer, não é para ser o tal, não é para ser melhor. Não, meu irmão. Quem é todo poderoso é Ele. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Tem muita gente, irmão, que nós mais vê hoje é os pastores brigando